Olá, caríssimos alunos do nosso curso de Física, tudo bem com vocês? Eu me chamo André Rodrigues e no vídeo de hoje a gente vai construir aqui uma curva de aquecimento e resfriamento. Eu vou utilizar como base o nosso exercício resolvido lá da página 66 do livro de Física 2 do Buongiorno. Então, se você não pegou o seu livro ainda de Física 2 do Buongiorno, pegue agora, tá perdendo tempo. Outra coisa, é importante que você tenha assistido o vídeo anterior, tá certo? No vídeo anterior a gente fez aí toda uma introdução sobre o que são e o que é necessário saber para construir ou para entender uma curva de aquecimento e resfriamento, tá certo? Então, acreditando que você já assistiu o vídeo e acreditando que você já está com o seu livro aberto, vamos aqui ler o enunciado da questão número 3, exercício resolvido número 3, página 66, o livro é o livro de Física 2 do Buongiorno, tá certo? Diz o seguinte: considere um bloco de gelo de 300 gramas a temperatura de menos 20 graus Celsius, sob pressão normal, ou seja, sob a pressão de 1 atm. Aí ele traz lá, o calor latente de fusão é 80 calorias por grama e grau Celsius. O calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama e grau Celsius. E o calor específico da água, esse é um número já conhecido, é um número cabalístico aí, né? É 1 caloria por grama e grau Celsius. Veja que essas informações elas vão ser úteis na hora que você for calcular o que pede lá no item 1 e no item 2, digo, na letra A e na letra B, tá certo? O que é que diz primeiro a letra A desse belo exercício resolvido? Diz assim, calcule a quantidade de calor em quilocalorias que deve ser fornecida ao bloco, no caso o bloco de gelo, para elevar sua temperatura até 50 graus Celsius. Vamos lá, o bloco está a menos 20 graus Celsius, ou seja, essa porção aí de água, ela está congelada, é um bloco de gelo que está a uma temperatura de menos 20 graus Celsius. O que você quer é elevar esse corpo aí, elevar a temperatura desse corpo até ele chegar a 50 graus Celsius. Nós sabemos que a água, a pressão normal, entre 0 e 100 graus Celsius, ela fica aí na fase líquida, né? O que você quer é justamente transformar esse bloco de gelo em um corpo líquido e que esse corpo líquido fique aí com uma temperatura, que essa água esteja na temperatura de 50 graus Celsius. E aí, é justamente o que a gente, para isso a gente vai utilizar esses dados que a questão deu, legal? Eu vou copiar aqui rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Pronto, voltamos. Pessoal, eu já escrevi a questão resolvida aqui e vamos para a gente ganhar tempo. Deixa eu só explicar para você como foi essa resolução e eu acho que assim a gente consegue fazer um vídeo mais rápido, tá certo? Um pouco mais organizado. Veja só, o que a questão propõe é que você encontre a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma amostra de gelo de 300 gramas. Tem uma amostra de gelo de 300 gramas que ela está a uma temperatura de menos 20 graus Celsius. E você quer que essa amostra aí, esse corpo, essa amostra, que ela saia dessa temperatura de menos 20 e assuma lá uma temperatura de mais 50, né? De 50 graus no caso positivo, tá certo? Ou seja, uma elevação de temperatura. Você está em menos 20, ó, menos 20 lá embaixo, e você quer que a temperatura suba para 50, não é? Digamos aí, uma variação de temperatura de 70 graus no total, uma variação total de temperatura de 70 graus. Seria até muito tranquilo a gente fazer essa variação, poderia ter feito numa conta só, se essa variação de temperatura ela estivesse toda dentro de uma fase. Por exemplo, se ela estivesse aqui, por exemplo, a 20 graus aqui, e você quisesse elevar em 50 graus, seria muito tranquilo. Aí era uma conta só. Mas como uma amostra de água, quando ela está abaixo de 0, ela solidifica, ela fica sólida. E aí, quando ela passa de 0, no caso, quando ela aquece a mais de 0, ela fica fluida, né? O gelo funde e a amostra se torna líquida. Então, o fato de ter que passar por esse processo de fusão faz com que o cálculo seja um pouco mais elaborado. Porque isso não é porque a gente quer que seja assim, é porque na natureza, por isso que chama ciências naturais, porque na natureza foi observado que a forma com que um corpo reage quando é ofertado calor a ele
quando é ofertado dentro de uma fase, dentro de um estado, o corpo reage de uma forma e entre as mudanças de estado, o corpo reage de outra. E qual é a explicação, qual é o modelo que a gente adota para poder resolver esse problema? A gente adota justamente o modelo do calor sensível e o modelo do calor latente. Calor sensível, quando a gente vai calcular a quantidade de calor para mudar a temperatura dentro de uma fase, e calor latente, a quantidade de calor necessária para fazer a mudança de fase. E a gente tem calor latente de fusão, calor latente de evaporação, calor latente de condensação, calor latente de solidificação, enfim, vai depender de cada caso. Nessa situação aí é muito simples e muito objetiva, porque ele já te deu o calor latente de fusão, já está no enunciado da questão, então não tinha outra coisa para usar, não precisava nem consultar a tabela, porque a questão já te deu. E é bom lembrar que eu já tinha falado isso, né? Que não precisa você decorar esse calor latente, porque ou a questão dá ou tem uma tabela que você já vai sabendo, né? O importante é que você saiba o nome desses processos de mudança de fase aqui, ó. O que é fusão, o que é evaporação, o que é condensação, o que é solidificação, né? O mais difícil talvez seja isso. O resto é muito simples, são contas muito simples, né? Você vai ver aqui que realmente não tem o que fazer. Então a gente dividiu o nosso cálculo aqui em 3 partes, ó. Essa é a primeira parte, essa é a segunda parte e essa é a terceira parte. Mas por que, professor, que o senhor dividiu em 3 partes? Pelo seguinte, ó. Inicialmente eu tenho uma pedrinha de gelo aqui de 300 gramas, que ela está a uma temperatura de menos 20 graus Celsius. E eu quero que ela chegue a 0 graus, né? Porque em 0 graus, se eu continuar fornecendo calor, ela vai deixar de ser sólida e passar a ser líquida, né? Essa amostra de gelo aqui, se ela chega a 0 graus Celsius e você continua ofertando calor, ela continua ali absorvendo esse calor até que ela vai, através do processo de fusão, ela vai se tornar em água. E essa água também vai estar lá a 0 graus Celsius, tá certo? Então, inicialmente, o que eu quero é só variar a temperatura. Qual é o calor? Como é que a gente se refere àquela quantidade de calor responsável apenas por uma variação de temperatura dentro do estado? É justamente o calor sensível, tá bom? Então, a gente vai aplicar aqui um cálculo de calor sensível. Qual é a quantidade de calor sensível necessária para elevar a temperatura de um bloco de gelo de menos 20 graus até 0 graus Celsius? Essa pergunta está sendo respondida aqui de maneira algébrica. Calor sensível do gelo, quantidade de calor sensível, né? O Qzão é a quantidade de calor. Quantidade de calor sensível do gelo é igual, lembra que macete? A massa da amostra, que a gente sabe que é 300 gramas. O calor específico do gelo, que a questão já te deu, é 0,5 calorias por grama e grau Celsius. E a variação da temperatura. Talvez você fosse se atrapalhar só um pouquinho nessa variação de temperatura, porque está trabalhando só com números assim, números negativos, né? Variação de temperatura é sempre temperatura final menos a temperatura inicial. Eu quero que a temperatura final seja 0 graus. E a temperatura inicial era menos 20. Então vai ficar assim, ó. Aqui é temperatura final e aqui é a temperatura inicial. E o delta θ, ou delta t, tanto faz a variável, a letra que você utiliza para identificar o que é temperatura, vai ser sempre assim, temperatura final menos a temperatura inicial. Temperatura final eu quero que seja 0. 0 nesse primeiro processo, tá, gente? Lá no final de todo o processo, no final de tudo, eu quero que seja 50. Mas aqui nessa primeira parte, eu quero que o gelo saia de menos 20 graus e vá até 0 graus Celsius. Isso daqui, então, é 0 menos, ó, o menos aqui. Esse menos é esse menos aqui, o menos da fórmula. E a temperatura inicial é menos 20 graus. Então, menos com menos, você sabe que menos com menos aqui na eliminação dos parênteses vai dar mais, né? Então o resultado ficou assim, ó, 300, que veio dali, ó, vezes 0,5, a gente já colocou, vezes 20, né? Vai ficar 0 mais 20, porque aqui não dá mais, menos vezes menos não dá mais. Perfeito, então vai ficar 300 vezes 0,5 vezes 20,
Se você utilizar a sua calculadora, ou você for um cara bom de conta, você encontra rapidinho aí que o resultado dessa multiplicação aqui é 3.000 calorias. Porém, a questão te diz que ele quer o resultado em quilocalorias. Bom, 3.000 quilocalorias é a mesma coisa que 3.000 calorias. 3.000 calorias é a mesma coisa de 3 quilocalorias. Porque esse casão aqui, ele significa vezes 1.000. Já explicamos isso 1.000 vezes, né? Já explicamos isso 1.000 vezes. Beleza? Então, para que a quantidade de calor necessária para você levar uma amostra de gelo de 300 gramas de menos 20 graus até 0 graus, essa quantidade de calor sensível no caso, é de 3 quilocalorias. Beleza? Agora vamos saber qual é a quantidade de calor necessária para que eu pegue gelo a 0 graus Celsius e transforme em água também a 0 graus Celsius. Só fazer a modificação, ou seja, só fazer a fusão do gelo. Qual é a quantidade de calor necessária para fundir 300 gramas de gelo? Vamos lá. Bom, calor latente, que no caso é o calor latente de fusão. Calor latente de fusão é massa vezes o calor latente, né? Calor latente de fusão mesmo. Quantidade, aqui a gente lê de uma maneira uma leitura um pouco mais aprimorada, a gente pode dizer assim, ó, quantidade de calor latente de fusão. Quantidade de calor latente de fusão, ou seja, a quantidade de calor necessária para fundir, no caso aqui, 300 gramas de gelo. Aí fica como? Vai ficar 300, que é a massa, né? A massa o tempo todo, a massa não vai mudar, a massa vai ser sempre 300, tá certo? O que a gente está trabalhando aqui não é com mudança de massa. A gente está mudando aqui só a temperatura e teve aí que passar por uma mudança de estado. Porque a temperatura do início estava no sólido e a temperatura no final vai estar lá no líquido. Beleza? Quanto é o calor latente de fusão? O calor latente de fusão, segundo o autor aí trouxe, é 80 calorias por grama e grau Celsius. Bom, aí você faz a conta. 3 vezes 8, 24. Aí você soma os zeros aí, dá 3 zeros. Dá 24.000 calorias. Mas como ele disse, ele quer o resultado em quilocalorias. Para o resultado em quilocalorias, você separa 3 zeros e substitui aqui por um K, certo? Porque quilocalorias é um múltiplo de calorias. É como se fossem 1.000 calorias. Uma quilocaloria equivale a 1.000 calorias. Legal? Aqui, ó, troquei o 000 por K. E aí está feito. Nós acabamos de encontrar a quantidade de calor necessária para fundir 300 gramas de gelo. Ou seja, para transformar 300 gramas de gelo em 300 gramas de água. E agora vamos para essa terceira parte aqui, ó. Agora você tem 300 gramas de água que está a 0 graus Celsius e você quer elevar a temperatura dessa amostra até 50 graus Celsius, que é justamente o que o autor da questão propôs. Aí você faz assim, ó. Quantidade de calor sensível da água vai ser igual massa da água, que você já sabe que é 300, porque como eu disse repetidas vezes, a massa nesse problema aqui não muda. O calor específico da água, que a gente já sabe que é 1 caloria por grama e grau Celsius. E a variação da temperatura. Quanto é a variação da temperatura? É sempre temperatura final menos a temperatura inicial. Você já sabe que a temperatura inicial era 0. Nesse processo aqui é o terceiro processo. A temperatura inicial era 0, a final era 50. Então é sempre final menos inicial. 50 menos 0. Lembra que aqui era 0 menos menos 20? 0 menos menos 20. Aqui é 50 menos 0. Foi o que a gente escreveu aqui, ó. 50 menos 0. Aí como é que fica a conta? 300 vezes 1 vezes 50 menos 0. 0, você já sabe, ele não influencia, né? Vai ficar o próprio 50. E aí você fazendo a conta, ó, 3 vezes 5 dá 15. Soma os zeros aí, dá 3 zeros.
15 mil calorias. Bom, 15 mil calorias equivalem em quilocalorias. Você já sabe, já fiz aqui 2 vezes, vou fazer de novo. Substitui esses 3 zeros aqui por um K. E aí já foi. Ficou 15 quilocalorias. Eu já te falei que quilo é a mesma coisa de eu dizer a unidade padrão multiplicada por 1000. Assim como um quilômetro equivale a 1000 metros, né? 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, se você tivesse assim 1000 metros e quisesse transformar em quilômetro, você apaga esse bocado de 3 zeros aqui e coloca um K e vira quilômetro. Mas não é o assunto de hoje, só para que você entenda como foi feita essa modificação aí de quilocalorias em calorias. E aí você agora vai fazer a soma dessas 3 quantidades de calor. No caso foram duas quantidades de calor sensível e uma quantidade de calor latente, né? Teve 2 quantidades de calor que foram necessárias só para variar a temperatura e uma quantidade de calor que foi necessária para fazer uma mudança de estado, no caso uma fusão. Foi o que a gente escreveu aqui, ó. Observe, a gente escreveu quantidade de calor, podia até colocar um tesão aqui para dizer quantidade de calor total, né? Se você quiser ser ainda mais específico, né? Quantidade de calor total vai ser a quantidade de calor sensível no gelo, a quantidade de calor latente de fusão, mais a quantidade de calor sensível na água. E aí deu 3 mais 24 mais 15, que equivale a 42 quilocalorias. Lembrando que foi 42, por quê? Porque a gente já colocou os resultados aqui, ó. Os resultados intermediários, a gente já tinha transformado eles em quilocalorias. Se você quisesse transformar só no final, dava certo também. Se eu fizesse 3.000 calorias, mais 24.000 calorias, mais 15.000 calorias, teria dado no final 42.000 calorias, que quando você fosse transformar em quilocalorias, ia ficar aí 42 quilocalorias. Do mesmo jeito, né? Tem que ser, senão a matemática estava toda errada. Agora vamos responder a letra B. Pronto, vamos agora para a letra B. Letra B do exercício resolvido, número 3, que está lá na página 66, como já foi falado. Letra B diz o seguinte: trace o gráfico da temperatura em função da quantidade de calor recebida pelo bloco. Veja só, agora justamente a parte que vai entrar, que a gente vai poder construir uma curva, desse caso é uma curva de aquecimento, tá certo? Poderia ser uma curva de resfriamento, professor? Poderia ser, se a gente estivesse voltando na escala lá das fases, né? Vamos dizer, se estivesse na fase líquida e o corpo estivesse resfriando até virar um corpo sólido, por exemplo. Mas nesse exercício aqui, para a gente ser muito específico, a gente está falando aqui, vai falar aqui de uma curva de aquecimento. Legal? Pessoal, para que a gente construísse essa curva, era necessário fazer alguns desses cálculos, tá certo? Bom, os cálculos são necessários, mas o que a gente vai utilizar é justamente esse resultado aqui, ó. O 3, o 24 e o 15. Como é que você vai utilizar? Você vai fazer assim, ó. O que é que você sabe? Que o bloco estava lá no início a menos 20 graus Celsius. E ele subiu a temperatura até 0 graus. Então você veja, ó, você tinha uma temperatura negativa, certo? Tinha uma temperatura negativa e ela precisou subir, ofereceram calor a ela, para ser mais preciso, foi oferecido a essa amostra aí de gelo de 300 gramas, foi oferecida 3 quilocalorias, ou seja, 3.000 calorias para esse bloco de gelo, foi colocado ali, ofertado aqui a ele 3.000 calorias, até que ele se tornou ainda gelo, porém a uma temperatura de 0 graus Celsius, ou seja, a temperatura dele subiu até 0 graus Celsius. Aqui você já sabe, você já aprendeu o plano cartesiano lá na 8ª série, quando você aprendeu o plano cartesiano, no atual 9º ano, você aprendeu que aqui na origem dos eixos, aqui é o 0, né? Então, para chegar até aqui, quantas calorias foram gastas? Você já sabe, para chegar até aqui, foram gastas 3 quilocalorias. Vamos botar em quilo aqui, para ficar mais bacana.
para não encher de número aqui, vamos botar que isso aqui, esse eixo está em quilocalorias, beleza? Então foram gastas 3 quilocalorias, ó, foi gasta 3 quilocalorias para elevar a temperatura de menos 20 até 0. E aí? Bom, aí foram gastos 24, foram gastas 24 quilocalorias, ou seja, foram empregadas aqui nesse processo de fusão 24 quilocalorias para... Aí nesse caso a temperatura não oscilou, o que mudou foi só a fase. Ou seja, o que você vai ter aqui é que vai ter uma oscilação aqui, ó. Não vai haver oscilação na temperatura, mas vai ter uma mudança de fase. Nesse caso de mudança de fase, o gráfico ele se comporta dessa forma, né? Ele se comporta assim, como se fosse uma função constante. Não sei se vai dar para ver aí. Eu vou deixar aqui bem grosso para dar para ver no vídeo. Vou fazer a mesma coisa com esse daqui também, para ficar mais estético. Legal? Então, esse primeiro calor aqui foi um calor sensível, ele variou a temperatura. Esse segundo calor aqui, ele foi um calor latente. Ele não variou a temperatura, porém, ele foi necessário para fazer a mudança de fase, tá certo? A mudança de fase. E daqui, ó, desse ponto aqui até aqui, tinha quantas? Ó, aqui teve 24 quilocalorias. Mas como eu já comecei do 3, então significa que esse ponto aqui é o ponto 27, né? Aqui, na reta, nas abscissas, aqui é o 3 e aqui é o 27. Por quê? Porque você já sabe, porque até aqui foram gastas 3 quilocalorias e para fazer a fusão do gelo foram gastas 24. E 3 mais 24 dá 27. E aí depois foram gastas mais quantas calorias? Foram gastas 15 calorias. Essas 15 calorias foram gastas com que intuito? Foram gastas para elevar a temperatura de 0 graus Celsius até 50 graus Celsius, certo? E quantas calorias foram gastas? Foram gastas 15 mil calorias, ou seja, foram gastas aqui, ó, 15 mil calorias, ou seja, 15 quilocalorias, certo? E aí elevou a temperatura de 0 até 50 graus Celsius. De 0 até 50 graus Celsius. A temperatura elevou, certo? E aí, quanto é esse ponto aqui? Você estava em 27 e sofreu aí um aumento de 15. 15, então, aqui vai dar 42. Esse ponto aqui é o 42. Os pontos que você precisa são esses, ó. São 3 quilocalorias para elevar um bloco de gelo de 300 gramas de menos 20 graus Celsius até 0 graus. Foram necessárias 24, eu apaguei aqui, mas você lembra, né? Foram necessárias 24 quilocalorias para fazer a fusão das 300 gramas de gelo. E foram necessárias mais 15 quilocalorias para fazer justamente o aumento, para fazer essa água que foi fundida aqui a partir do gelo. Essa água sai de 0 graus Celsius até 50 graus Celsius, que é justamente o que o problema propõe. Então, só lembrando, nesse intervalo aqui, ó, nesse primeiro intervalo, foram gastas 3 calorias. No segundo intervalo, foram gastas 24 quilocalorias. E no terceiro intervalo foram gastas 15 quilocalorias. No total, quando a gente soma, nesse processo foram gastos, né, foram empregados 42 mil calorias, ou 42 quilocalorias. Esse é um exercício resolvido que está lá na página 66 do livro do Buongiorno, tá bom, gente? Exercício 3, exercício resolvido 3, lá na página 66, tá certo? Até a próxima aula.